Vamos lá, Parashá Vayetze. E saiu Yaakov de Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali, porque se havia posto o sol. Tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o eterno Deus estava sobre ela, e dizia: Eu sou o eterno Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti a darei e a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul, e por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. E despertou Yaakov do seu sono e disse: Certamente o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro que a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E madrugou Yaakov pela manhã, e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira, e a pôs como monumento, e derramou azeite sobre seu topo, e chamou o nome daquele lugar Betel. Porém, havia sido Luz o nome da cidade no princípio. E fez Yaakov uma promessa, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o Eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o 10º. Vamos ver aqui os comentários. No comentário do versículo 10, que diz assim: E saiu. Declara aqui, o Midrash Yalkut 117 objeta que as palavras "e Yaakov saiu de Beersheba" parecem supérfluas, já que Yaakov se encontrava até então em Beersheba. Bastava dizer Yaakov foi a Harã. E explica: quando o tzadik, o homem justo, sai da cidade, com ele saem o brilho, a glória e o ornamento desta. Por isso foi necessário dizer: e saiu Yaakov de Beersheba. Yaakov viu-se obrigado a abandonar seu país e se exilar. Todas as suas penas foram causadas pelo aborrecimento com o irmão dele. Isso também acontece hoje entre os homens civilizados que perseguem seus irmãos em humanidade e seus semelhantes diante de Deus. Em lugar de conviver em harmonia e compreensão com todos os membros da sociedade humana, gozando dos mesmos direitos em justiça e igualdade. Vamos ver esse pedacinho quando diz que quando sai de um lugar, o tzadik, a bênção o acompanha. Veja que esta experiência que ele está tendo diz respeito quando a mãe dele fala: olha, você vai fazer assim, assim, e você vai sair agora. O que tinha acontecido? Ele tinha prometido voltar para orar naquele lugar, né? E ele tinha se esquecido. Então, quando ele se lembra, ele volta e vai para aquele lugar. No outro lugar, é dito assim, que o Eterno Deus queria dar para ele essa experiência relatada. E então, ainda era dia,
ele iria chegar lá, iria fazer oração e ir embora. Mas Deus não queria isso. Deus queria esta experiência do sonho. Então é dito num outro lugar que Deus fez com que o sol andasse depressa. E ele logo se pôs. Por quê? Porque há um mandamento conhecido para aquela época que não se deveria viajar à noite. Então ele era obrigado a dormir naquele local. Uma outra coisa interessante que também é relatada em outros livros, rabinos diversos vão pegar essa experiência, é que as pedras, elas lutaram para poder ver quem queria servir para apoiar a cabeça dele, tá? Depois ele tem o sonho, ele vai falar que Deus estava ali, e ele então Deus faz a promessa que aquele lugar todo seria para a descendência dele. Então ele faz aquele altar com aquela rocha, aquela pedra, e ele fala que se Deus o fizesse ir em paz e o fizesse voltar em paz, tudo que ele tivesse alcançado, ele daria o dízimo. Bom, nós lemos aqui essa nota de rodapé, e agora a gente precisa entender o seguinte: esta experiência para o nosso dia a dia. Quem é abençoado? Quem é abençoado? Você vai falar, em princípio, o mundo inteiro é abençoado. Sabe por quê? Porque o livro do Salmo diz que a gente saiu de eternidade. E a gente pega isso pela palavra Lamenatser, Netzar, que é eternidade. E esta palavra lá no Salmo, ela sempre é traduzida como ao mestre, né? Ao maestro. Então, isso daqui vai fazer menção de que, em outros lugares, vai apontar para você que todos tivemos uma vida na eternidade. Nós vimos isso no Zohar, na Parashá Ahanemot. Todos nós tivemos, em primeiro lugar, uma existência enquanto alma na eternidade com Deus. E quando a gente tem que entrar nesse mundo, a gente vai sofrer, a gente vai cair de posição para entrar nesse mundo. Vai ter todo um preparo de alma, uma diferenciação entre pessoa e pessoa, para que cada um possa desempenhar a sua missão, a missão específica. Uma vez entrando aqui neste mundo, todos nós entramos com a condição... Desliga lá, por favor. Tá? Ele está aí. Ele está... Espero que tenha parado, senão a gente tem que desligar lá pelo disjuntor. Bom, voltando aqui. Todos nós, eu achei que fosse o vento, mas não era mau contato lá. Ou alguma coisa. Então, quando a gente entra nesse mundo, a gente entra com uma condição de bênção. Tá? Que bênção é essa? Se você perceber no primeiro livro de Salmo, o primeiro capítulo, bem-aventurado. Tá? Bem-aventurado, ou seja, você é abençoado. Bem-aventurado aquele que. Então, todo mundo sai de uma condição de bem-aventurança, de bem-aventurado, porque a gente vem da presença de Deus. Tá? E agora, ao entrar aqui, nós vamos fazer escolhas. E se você mantiver no teu coração as boas escolhas que nós temos no coração, porque a Torá, ela é ensinada a cada um de nós no período de 9 meses da gestação, então a gente vai começar a escolher na prática agora, tá? Em corpo físico, as coisas boas que a gente traz de lembranças dessa eternidade, da Torá do Eterno que está no nosso coração. Mas a criança, conforme ela vai entrando em contato com as coisas dessa terra, ela vai perdendo o contato com o seu inconsciente, que diz respeito à vida lá de cima, e vai ganhando mais consciência daquilo que está abaixo. E o consciente vai se distanciando do inconsciente.
tá? E aí a gente vai criando os conflitos que faz parte da vida de cada pessoa. Então, veja bem, para aqueles que conseguiram retornar ao eterno Deus com essa sabedoria, com este conhecimento, ele vai começar naqueles momentos de escuridão, porque a vida, ela vai ter momento de luz do dia, quando está tudo bem, está em paz, mas logo, logo vem a noite. E todo mundo passa por momentos de provações, não é? Às vezes não é nem tanto provação, é um momento que é seu, tá? Um momento que é seu, um desgosto, alguma coisa que você fica chateado porque queria ter feito, não conseguiu, queria fazer um curso, não conseguiu, queria ter formado numa universidade, não conseguiu, ou queria ter entrado num determinado curso e não conseguiu, queria ter se casado com X idade, não conseguiu, e assim vai. São conflitos, são problemas, são coisas que desde o chamado período da tarde, quando aquela luz ela vai passando e aí você começa a entrar naquilo que é início de noite, vai escurecendo. O livro de Jó, ele vai dizer para a gente que esse período da noite, ele faz parte dos seres malignos. E a gente também sabe que assim o eterno Deus também separou. Ele deu o dia para o governo da bênção, para o governo celestial dos anjos, mas deu a noite para o governo das trevas, para os Shedim, para os demônios. Então a gente vai ser colocado diante desses demônios durante a tua vida. Por quê? Porque existe o dia e existe a noite. Agora, se a gente pensar lá no início do livro de Gênesis, como diz lá, e foi, como que é o primeiro capítulo lá? Começa à tarde, né? E foi tarde e manhã. Tarde e manhã. É isso que está escrito? Tem fácil aí para a gente... para a gente... É logo no capítulo 1 aí. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Como que fala aí, e foi o primeiro dia? Disse Deus, seja luz. E foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. Isso. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. Uhum. Foi tarde e foi manhã, dia 1. Foi tarde e foi manhã, o dia 1. Cadê a parte aí escrito noite? Foi tarde, tarde tem luz, certo? Noite não tem luz, mas ele não fala noite aí, deixa implícito, né? Porque para ter manhã você tem que passar o período da noite. E foi manhã. Então, diante de Deus, você vai ter trevas? Por mais que nós tenhamos problemas, essas trevas não é para escurecer a nossa vida. Não é para fazer você perder o foco, perder a lembrança de eternidade. Essa treva não é nem para ele existir, porque não existe treva na presença de Deus, porque ele é somente luz. Portanto, se você vai pautando a tua vida na presença do eterno Deus, mesmo os momentos mais perigosos, mais difíceis na tua vida, você não vai viver perdido na noite, ou seja, você não vai viver este momento que todo mundo passa e precisa passar, porque o que amadurece uma pessoa são as dificuldades. É assim que você vai talhando uma pessoa. Na profissão, uma pessoa ela é experiente porque ela teve que passar por dificuldades. Na hora que lá na frente ela está gerenciando alguma coisa, ela já sabe como lidar com uma situação, porque ela já passou por aquilo. Entendeu? A criança, porque se fosse assim, a criança já seria um adulto se fosse tudo igual. Mas não, a criança começa devagar, vai aprendendo, vai tendo as experiências dela, assim vai entrando na puberdade, depois nessa juventude, vai chegando à vida adulta e vai amadurecendo. Só que por outro lado,
existem nomes diversos para tipos de enfermidades que significa que a criança não cresceu, ou seja, a criança, ela tem um livrinho chamado Puer Aeternus, significa que o adulto, ele não cresce, ele continua com aquela fase da criança, com o comportamento de criança. Ele consegue ter a sua formação, ele consegue ter um monte de coisa, mas é casamento com dificuldade, situações diversas. Então, o que significa, diante de expostos da psicologia, da psiquiatria, você já ouviu aí a síndrome, o chamado Peter Pan, também é aquele que vai ficar criança. Ou seja, a pessoa cresceu em idade, mas ela não cresceu em maturidade. Tá? E você deve conhecer muitas pessoas assim. É certeza, se você parar e pensar, você vai ver que muitas pessoas são assim. Elas ficaram sem aquela maturidade, tá? E ela vai causar problema para você também, você pode ter certeza disso, tá? Mas para aqueles que passaram pela fase normal e eles cresceram, por que ele cresceu? Por que ele obteve maturidade? Porque ele passou por essas fases de dificuldade. Você vai aprendendo com as coisas. A gente está sempre aprendendo, né? Você vê um mecânico experiente. Às vezes um problema ninguém conseguiu resolver. Por que aquele cara resolveu? Porque ele já pegou serviço parecido. Entendeu? Eu lembro de um paciente que eu tive lá no passado. E quando ele sentou lá e foi falar comigo, ele quis saber que faculdade que eu fiz, que ano que eu me formei, e se eu já tinha atendido muitos pacientes, e se daquele monte de paciente que eu tive, se algum problema era parecido com o tipo que ele estaria apresentando ali, queria saber. Agora, por outro lado, você pergunta isso para um profissional, ele pode falar que sim, que ele já atendeu, que ele é experiente, mas e se ele está mentindo? Tá? Então, quer dizer, é muito uma preocupação interna nossa. A gente tem preocupação interna de querer se certificar das coisas, mas a vida, em muitos momentos, ela é uma grande mentira. Ela vai te provocar, entendeu? Por isso que, se você estiver pautado na sabedoria que vem do eterno Deus, esses momentos de trevas, estes momentos de amadurecimento, você vai amadurecer na tua vida com a sabedoria de Deus. E aí o Salmo número 1 começa a cumprir na tua vida, porque bem-aventurado é aquele, tá? Agora veja só, essa mesma postura a gente entende aqui na vida de Jacó como um bem-aventurado. E como que prova isso? Esse comentário que a gente viu está dizendo que ele estava num local e quando ele sai dali, a bênção o acompanha. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas eu quero que você guarde isso para a tua vida. Porque quem é o vaso, o kli, responsável em receber da luz de Deus, é você. Você vai receber, você que vai vivenciar e você que vai transmitir. Se você tem sido essa pessoa, tudo que estiver perto de você começa a ser abençoado por causa da tua pessoa, por causa do estilo de vida que você escolheu. Entendeu? Aí as pessoas se acostumam com a bênção. E aí na hora que... E nem valoriza mais, já não dá nome aos bois mais. Mas na hora que você sai do local, como Jacó saiu do local, a bênção vai junto. Aí as pessoas vão perceber, mudou alguma coisa, está diferente. E está diferente para pior, tá? Assim como aonde você vai chegar com você a bênção. Também o Midrash conta que quando Jacó chegou lá, quando ele foi conhecer a Raquel, vocês lembram que foi diante de um poço? Vocês conseguem lembrar isso? É o que vai relatar aqui, né? Ele vai chegar lá. E ali é dito o que tinha naquela terra? Falta de água, porque eles precisavam de chegar naquele poço.
O que dá a entender que depois, e outra coisa, quando ele estava ali esperando, ele pergunta para aqueles homens, por que vocês estão parados? Por que vocês não pegam água? Ah, a gente está esperando chegar mais gente para poder tirar a tampa, que era muito pesada. E ele, danado, não vai lá sozinho, mas é só por isso? Ele vai lá e tira a tampa sozinho. E isso dá a entender, segundo comentaristas da Torá, que a partir deste dia ele chega com a bênção naquele local. E ele chega com a prosperidade naquele local. Entendeu? Todas as pessoas foram abençoadas naquele local. Não é só a família onde ele estava com a Raquel, foi todo o povoado. Você podia pensar que o hospital que você trabalha, você poderia imaginar que muitos que estão enfermos ali pode ser curado só pela tua presença? Pode acontecer. Mas se uma pessoa começa a sentir que só pela presença dela alguém é curado, em pouco tempo seria atacado, concorda? Para poder a mente pensar, eu sou o tal. Para a gente sair em soberba fora dessa presença e passar a ser controlado pela noite, seria um processo natural. Por isso que sempre precisa ficar em vigilância, tá? Deus vai trazer a noite para você, porque Ele quer te dar uma experiência. Assim como foi aqui. Ele apressou o sol para se pôr rapidamente, para que Jacó não saísse daquele lugar. Porque Deus queria se apresentar a ele, Deus queria trazer a bênção, Deus queria ratificar a promessa, tá? Portanto, o processo da nossa vida, a gente vai estar sempre em contato com Deus. É isso que eu gostaria que você sempre pensasse nisso, que não tem como estar nessa vida sem ter a companhia de Deus. Eu estava comentando aí antes, com ele, que no passado a gente era induzido pela doutrina cristã. Você pode pensar isso, pela doutrina cristã, quando alguém entrava nesse período da noite que eu estou falando, a pessoa perde aquela luz, ela se afasta, ela deixa os problemas tomar conta. Quem é que se afasta também? A própria igreja também se afastava, tá? E além ainda, porque a ajuda que esta igreja poderia dar à pessoa, todo mundo foge, porque aqueles que é chamado da luz não querem ter contato com a treva. Então como que aí a gente responsabiliza aquele que se afastou? Vai chamar ele de fraco, vai chamar ele de carnal, vai chamar de isso e aquilo, e com tudo isso vai trazer para a pessoa um peso que ela começa a se sentir longe de Deus. E o judaísmo, ele não ensina essas coisas. O judaísmo ensina que por mais que você esteja longe de Deus, por erros diversos, pela noite que entrou na tua vida, e tem gente que passa muito tempo no período de noite, parece que não chegou a aurora ainda, não chegou o dia, não amanheceu o dia ainda. E aí, o que acontece? Ela é sempre lembrada de que Deus, Ele quem criou as trevas. Ele é o Criador da luz e Ele é o Criador da treva. Então, se a pessoa ainda continua em treva e é dito para ela, olha, você está longe, tal, a mente começa a perceber essas coisas, a gente estava conversando dizendo que Deus está sempre perto. E quando a pessoa que está nesse momento difícil, e ela se compara, ela fala, eu não tenho condições de estar nesse lugar ou naquele lugar, ou na companhia daquele sábio ou daquele outro, quando a pessoa se sente assim, é difícil para ela voltar a entrar no caminho de novo. Ela vai ficando cada vez mais distante, porque as próprias pessoas começam a se afastar. E tem que ser o contrário. No momento que essa pessoa começa a pensar que ela está longe, uma coisa é você dizer para uma pessoa que ela precisa se encontrar, que ela precisa querer, que ela precisa desejar. Porque não adianta você
querer a bênção dela. A pessoa precisa querer a bênção, receber a bênção e restaurar, para que um dia a luz volte a reinar na vida dela, tá? Mas deixar a pessoa acreditar que ela está fora. No tempo cristão, sabe como que a gente pensava? A gente pensava, essa pessoa está no inferno, já é de Satã. O judaísmo não vai falar isso, gente. Ele vai dizer, Deus está perto. Tem 2 reis lá do passado, perversos, que você poderia dizer assim, a esse eu tenho certeza que nem Deus quer mais. Na hora que ele estava próximo a morrer, que tinha uma profecia para ele, o rei Acabe, por exemplo, é desse que eu estou falando, principalmente. Na hora que ele estava para morrer, ele volta com o coração dele totalmente para Deus. E ele que estava do outro lado, a Sitra Ahara, ele então tem a sua oração ouvida por Deus. E Deus então fala com ele, tá? Não queira ser aquela pessoa que vai determinar quanto de Deus está na vida do outro. Não perca mais esse tempo. Não fique olhando, porque esse daqui é drogado, porque esse aqui foi prostituta, porque esse aqui é isso, porque aquele é homossexual, porque isso, porque aquilo, aquele é ladrão, aquele... Não perca tempo com isso. O que são essas coisas? São comportamentos apenas, que diz respeito a uma demonstração do que tem sido a alma dele, sim, mas o coração dessa pessoa está ligado com Deus. E às vezes precisa uma única palavra boa para que ele encontre o caminho, que volte a ter ali uma sincronicidade entre a alma dele com a alma de Deus. Não fique julgando, deixe palavras boas, porque é a pessoa que tem que desejar, entendeu? Tem contos, não sei se isso é verdade, fala de um alpinista que pegou uma tempestade muito grande, aí ele foi tentando, ele não tinha lá apoio, né? E foi esfriando, aquela coisa toda. Diz que, agora como que diz, né? Se o cara morreu em seguida, como que souberam o que ele pensou, né? Mas teve meios de se saber lá que ele ouviu a voz que dizia assim, solte a corda, né? E ele ficou agarrado naquele lugar e ele foi encontrado morto, agarrado lá, a 1 metro e pouco do chão. Então, ou seja, se tivesse soltado a corda, teria o chão ali, ele estava seguro. Então, no momento desse, tem gente que escolhe não dar a oportunidade. Se permitir, às vezes é muito difícil. Às vezes a própria pessoa, gente, ela está tendo uma ideia tão ruim dela própria, que ela não se permite acreditar que Deus está com ela. Entendeu? E esse é o seu papel. O seu papel é mostrar a semelhança de Abraão. Abraão não tinha medo de dizer que o Deus do céu, ele estava também na terra. É um direito seu estar com Deus. Mas para mim o tempo passou. Não tem essa que o tempo passou. Por isso aquele ditado popular, enquanto há esperança, há vida. Porque na hora que a pessoa perdeu a esperança, ela já morreu. A vida dela acabou. Então a esperança em Deus, ela não morre. Da parte de Deus não, porque Ele sempre tem esperança em você. Tá? Por isso que está escrito que Deus escolheu julgar você de acordo com o teu momento. Se o teu momento, independente do que você está passando, se o teu momento é falar, Deus me ajude, eis aqui a minha mão, olha, segura na minha mão, eu quero retornar nestes caminhos de Torá, nestes caminhos de ter a tua companhia na minha vida, a tua luz vai atravessar esta minha treva e vai chegar o dia seguinte para mim. Deus, na hora, segura na tua mão. Mas é pecador do mais pecado pior que exista no mundo.
O que é pecado pior no mundo? Qual é o nome dele? Quem é que vai colocar a marca lá que é o pior de tudo? Não tem pior de tudo. Quando você fala, eu quero Deus, Ele segura na tua mão. Aquela frase famosa do livro, eu sou o Senhor teu Deus, que estende a mão e te diz, não temas. É dito por alguns que esta palavra não temas, ela se encontra 365 vezes. E sempre foi muito anunciado que é não temas a cada dia da tua vida. Tá? Vamos voltar aqui para o texto. No texto, Yaakov, ele tem de sair de um lugar. Ele tem de sair. Por que às vezes a gente é obrigado a sair do nosso lugar? Por causa do comodismo. Às vezes a gente fica com até a bênção de Deus na nossa vida, fica parada. Porque a gente se conformou com aquilo, parou. Então, o que Deus precisa fazer? Ele precisa movimentar as coisas para fazer você sair daquele lugar, porque você vai passar por experiências novas e vai conhecer algo mais com Ele. E aí, quando ele tem que sair desta terra, então Deus vem e fala para ele, olha, tudo isso que você está vendo aqui, isso aqui é da tua descendência, é seu. Então está renovando a promessa que Deus já tinha dado para o avô dele, o Abraão, entendeu? Então ele ganha ânimo, ele ganha gás, tá? Aqui ele já tinha passado 14 anos nas tendas de Shem, estudando o Torá. Então ele está numa posição realmente, porque ele vai passar daqui para frente 20 anos na presença de Labão. E quem é Labão? Labão é a noite. Embora Lavan em hebraico é branco, embora você pode falar, ele é branco, não, ele era negro. Sabe por quê? Porque ele era feiticeiro. Ele era um feiticeiro. E é legal quando você vai ver mais lá para frente, quando Jacó está voltando, ele precisa encontrar o irmão dele, que agora é o irmão dele que é o motivo dele sair. Quando passados esses 20 anos ele volta, ele manda aqueles homens na frente dizendo assim, olha, diga lá para o meu irmão que eu passei 20 anos com o nosso tio Labão, ou Lavão. Por quê? O comentário vai dizer assim para você, para deixar claro que se Deus esteve comigo no meio da feitiçaria e aquilo tudo não pegou em mim, você também não vai fazer mal nenhum, entendeu? Então vamos pensar aqui. Agora ele passa uma noite. Com quem que ele passa essa noite? Com Deus. E nessa noite que ele está passando com Deus, ele sonha. E a terra está ligada no céu. E tem escada com anjos subindo e descendo. Ok? Agora, quando ele volta, ele passa 20 anos, portanto, lá numa terra estranha e que nós estamos chamando ao lado de um feiticeiro. Vamos chamar isso como noite, tá? Mas a primeira noite desses 20 anos, com quem que ele passou? Com Deus. Ele pegou as pedras que tem energia de Deus, tem espírito. Tá? Então as pedras, elas se comunicaram, elas se moveram e não, eu quero ser o apoio de cabeça deste homem, porque ele é um grande tzadik. Tá? Então essa primeira noite com Deus é fundamental, porque ela marca todas as estruturas da alma dele, e ele vai passar 20 anos na noite, mas a primeira noite é com Deus. E aí você vai lembrar de um outro texto famoso do Salmo. A noite pode, ou seja, lá não fala noite, fala o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aqui ele está passando essa primeira noite com Deus. E ele vai passar 20 anos num período de noite, tá? E é interessante brincar com essa questão de noite e dia, porque quando ele está retornando, você vai aprender mais lá na frente
que vai dizer que Jacó, ele não dormiu nestes 20 anos. Então, pega aqui essa ideia. Se ele não dormiu durante 20 anos, significa que durante 20 anos não houve escuridão para ele. Porque, brincando com ideias, tá? Porque a gente está adaptado para dormir à noite. Ou seja, ele sempre esteve alerta na presença de Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, a noite, ela não vai ter valor na tua vida. Por quê? Porque é como se você não dormisse, mas você está sempre em estado de alerta. Você está abraçado com teu Deus, de mãos dadas com teu Deus. Você está pronto para ouvir. Bem a questão quando Samuel está iniciando o caminhar dele e ele é educado ali para responder para Deus: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui Deus, nessa primeira noite, ele mostra os céus ligados à terra. Quando você tem a certeza que o céu de Deus está de fato ligado com você, você que está na terra, e você sabe que a terra está amparada pelo céu, e há essa ligação, essa escada colocada, você não vai temer. Pode acontecer o que for na tua vida. E isso daqui não é uma palavrinha emocional para te ajudar, não. Isso eu estou falando que é uma certeza de vida. Agora, isso tem de ser para as pessoas que estão despertas e não para aquele que está dormindo. Aqueles que estão dormindo na noite, eles passam a dificuldade da noite. E você vai precisar acordar essa pessoa para que ela volte a perceber o que é que está ao redor dela. Por exemplo, às vezes a noite de alguém é um acidente. Ela está numa fase de noite e ela sofre um acidente de trânsito e o carro dela, acontece um monte de coisa, mas ela não foi abalada. Só que geralmente a pessoa, ela não tem noção. Ela acha que teve um acidente, que ela perdeu o carro, que ela perdeu o dinheiro, que é isso, que é aquilo, que machucou, e ela não consegue entender que ela poderia ter morrido. Mas Deus não deixou que ela fosse afetada. Que a morte, que ela poderia ter ficado sem pernas, ela está com perna. Ela poderia ter tido um problema no cérebro, não teve. Sempre que acontece alguma coisa com a gente, nesse período de vida que nós temos, que a grande maioria das pessoas vivem num período de sono, à noite, distante dessa sabedoria da Torá para enxergar a luz nas trevas, a gente tem que mostrar para a pessoa que Deus está guiando a vida dela. Que para o caminho melhorar e sair das trevas para a luz, vai depender de uma mudança de posição, que ela vai ter que escolher. Não adianta eu saber fazer alguma coisa. Eu disse para uma pessoa não faz tempo, que eu disse assim: eu não posso fazer tal coisa por você, porque se eu fizer por você, eu não estarei te ajudando. Só que quando você fala isso para a pessoa, é muito mais fácil essa pessoa achar que você virou as costas para ela. Mas a pessoa tem que entender que você está dando uma oportunidade para que ela própria faça alguma coisa por ela. Porque é a pessoa que tem que ser desperta para Deus. E não eu falar: olha, seja desperta para Deus. Isso todo mundo sabe, está cansado de ouvir. Entendeu? Aí você vai perceber que as pessoas dormem à noite e outros não dormem à noite. Então você vai ver pela Torá que Jacó passou 20 anos sem dormir. Você vai falar assim: mas sem dormir nada? Claro que não, né? Porque você sabe que mesmo quando você fica à noite direto, você dá umas... Tem gente que fala assim: tem 10 anos que eu não durmo. Claro que ela dorme. Ela dorme nem que seja 1 hora por noite, mas dorme. Entendeu? Já tive caso de uma pessoa com problema na coluna. Ela dizia: olha, isso aqui dói tanto à noite que tantos anos que eu não durmo. Isso é uma força de expressão. Que quando você fala assim: olha, a noite é para ser dormida aí 6 horas, a grande maioria do brasileiro dorme 6 horas apenas, mas o recomendado seria 8 horas, tá? Aí você vê a pessoa falar: olha, eu durmo 1 hora por noite.
É como se dissesse, eu não durmo. E a sensação que ela tem é que não descansou. E eu tinha dito para ela só uma coisa, olha, era uma consulta em psicologia, hein? Eu usei um conhecimento judaico e falei para ela recitar o Shema antes de dormir. Ela recitou o Shema, aquela dor saía e ela dormia à noite. Quem era aquela dor? Era a treva. E o que era a treva? Você pode chamar de demônios agora. Entendeu? E aí passou aí uns dias, eu não tive contato com essa mulher, né? Mas aí ela indicou uma outra colega dela para vir para consulta. E eu atendi aqui, ó. E aí eu saí aqui fora para receber a pessoa, aí ela veio assim na frente, chegou no meu ouvido e falou assim, desde aquele dia da consulta eu tenho dormido todas as noites. Amém. Então a treva passou a ser na presença de Deus. Nós estamos num mundo escuro, sabe como é dito pela Kabbalah esse mundo que a gente vive, esse universo que a gente vive, ele é chamado de escuro, não tem luz. Esse mundo não tem luz, nós vivemos na escuridão, entendeu? Só que se você está vivendo nessa escuridão com Deus, que é luz, então você não vive escuridão. Vamos lembrar lá no Egito, quando o povo teve aquela prova, acho que é a nona praga, acho que é a nona praga, a escuridão. A escuridão, mas ali é dito que na casa de todo hebreu tinha luz. Aqui novamente a gente vai lembrar, você pode estar no meio da escuridão, mas na tua casa, ou seja, a tua alma, ela tem que ter luz. E se ela tem luz, é sinal que há uma escada que liga você ao céu. E se tem essa escada ali que liga você ao céu, tem anjos que sobem e descem. E aqui a gente pode pensar assim, num jeito muito simples, não vai faltar informação da parte de Deus, o envio de anjos de Deus para trazer o recadinho para você. Você vai ouvir, vai ficar grato e vai mandar um recadinho de volta. E o outro anjo sobe. Vai ser essa relação de frequência, céu, terra. Terra, céu, e fica lá, ó, essa constante, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, você vai viver conectado com Deus. Ah, mas é dificuldade. Aí vamos lembrar o seguinte, há situações que para você amadurecer, você tem que passar um momento mais duro de treva. Outras pessoas já vai recebendo esse amadurecimento mais de uma forma natural, e aí ele não vai precisar sofrer tanto. Você vai pegar essa ideia nos primeiros capítulos do livro Tânia, você vai entender lá quando ele fala do tzadik, que é completo, ele não precisa sofrer. Ele não precisa sofrer porque ele já dominou toda a alma dele, ele conseguiu eliminar o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Entendeu? Agora o outro tzadik, conhecido como incompleto, ele também é hiper, mega justo, mas ele ainda é um homem que sofre, tá? Então, nesse sentido, o outro vai dizer que ele era Benoni, que é o intermediário, que é o que é para todas as pessoas. Se nós somos intermediários, então a gente tem sofrimento na vida. E este sofrimento vai ser justamente para a gente entender e conectar a nossa alma. Por quê? Porque lá na eternidade a gente ouviu o que deveria ser feito aqui. E nessa palavra do Zohar, da Parashah Haremot, vai estar escrito assim, que tudo aquilo que você conhece aqui na Terra, você conheceu primeiro em eternidade. Vamos supor, se eu sou um excelente profissional na área de psicologia, então eu tenho que entender, tudo isso que eu aprendi, eu só aprendi aqui porque eu aprendi lá primeiro. Se eu consigo fazer tal e tal coisa, tudo aquilo que é para eu receber aqui, primeiro eu recebi lá. Então você entende como Salmo 1, todo mundo está abençoado, todos. E se a pessoa se tornou, entre aspas, amaldiçoado aqui, é porque ela perdeu essa conexão.
Mas essa paraxá está lembrando que há uma escada que faz conexão céu, terra, terra, céu. Todo mundo tem direito a entrar nessa conexão. E aí nós vamos lembrar do capítulo 1 aí, que foi tarde e manhã, o dia primeiro. Porque treva, se você juntar o céu com a terra, o terra com a céu, se a tua alma perceber essa ligação, você vai perceber que nós estaremos no mundo de trevas, de ocultação de Deus, tá? Porque a luz de Deus está fora, mas se você retorna com a luz de Deus, então você nunca mais estará em trevas. Para você sempre vai ser tarde e manhã, nunca noite, embora você vai passar pela noite, mas é como se ela não fizesse parte da tua vida, porque você vai estar sempre sorrindo, sempre alegre, e a alegria, ela é a nossa força. Deu para entender? Bom, eu acho que a gente nem precisa falar outras coisas, porque a palavra de ânimo para todos nós não interessa a posição que você esteja, porque basta você reconectar com Deus. E a gente não está falando de Deus de religião, nós estamos falando com Deus. Toda pessoa, e como está sendo gravado aqui, não interessa agora, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, alguém pega essa palavra, ela pode estar até num satanismo. De repente, essa palavra entra no coração dela, ela vai se conectar com Deus. Deus está, de fato, em todo lugar. E Ele vai agir em todo lugar. Ele vai agir, inclusive, dentro desse conhecimento religioso, para poder permitir que você entre na presença dEle. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa... Engraçado que desde o primeiro dia até o último dia da criação, não foi mencionado noite, sempre tarde e dia. Do primeiro o quê? Do primeiro ao último dia da criação não foi mencionado noite, sempre tarde e dia. E foi tarde e dia o segundo, tarde e dia o terceiro, tarde e dia o sexto. Nenhum dia foi mencionado noite. Bom, vocês têm a Torá, vocês leem aí em casa esse comentário. Olha aqui, ó, e sonhou, nisso que a gente está falando. O sábio diz que, através deste sonho, Deus quis revelar a Yaakov o nível moral ético que todo homem é capaz de alcançar se aspirar ao aperfeiçoamento. Cada ser humano, diz ele, encontra-se na situação de uma escada posta na terra, isto é, o corpo, a parte física do homem está na terra e depende das coisas terrestres e materiais. Mas com a sua alma e seu espírito, partículas essas que Deus lhe concedeu, ele é capaz de alcançar os céus mais elevados, mais sublimes. Isso depende das suas ações, do seu aperfeiçoamento espiritual, dos sonhos, aspirações que ele sonha. Para muitos entre nós, esta interpretação será profunda demais, metafísica demais. Mas o Midrash, essa grandiosa obra popular, cujos compiladores se encontram mais com o sentimento e a emoção de nosso povo, ao contrário da Halahá, que apela principalmente ao raciocínio, à lógica, define o sonho de Yaakov da seguinte maneira: através deste sonho extraordinário, Deus pretendeu desvendar a Yaakov não tanto o seu destino individual, mas sim, principalmente, o destino e o futuro dos seus descendentes. A escada é o tempo. Os anjos que sobem e descem são os protetores celestiais dos grandes impérios que surgirão na arena histórica: Egito, Assíria, Média, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Por todos eles, Israel passará e sofrerá. Deus mostrou-lhe a evolução e a decadência cultural dessas poderosas potências. Mas quando Jacó notou que o protetor de Edom, que simboliza na nossa concepção a idolatria,
A negação radical do monoteísmo e os conceitos do mesmo se eleva e não descia. Assustou-se e perguntou: será que o ateísmo e sua ideologia devastadora nunca cairão e os meus filhos, oprimidos e perseguidos, não terão forças suficientes para resistir e para se libertar dessas ideias nefastas? Vendo sua aflição, Deus consola-o com a promessa: não te assustes, meu servo Jacó, mesmo se Edom se levantar até o céu, eu o farei cair. Eu libertarei os teus filhos de todas as opressões físicas e psíquicas, pois mesmo quando Israel estiver disperso entre povos inimigos, eu não o desprezarei e nunca anularei a minha aliança com ele. Pois sabe, meu querido Jacó, uma geração aparece, outra desaparece, mas Haaretz, que és tu, Israel, perdurará eternamente. Olha que comentário maravilhoso. Bom, com isso a gente pode terminar aqui a nossa reunião, que a parte principal para você do relacionamento com a tua vida, eu acho que a gente já está na tua mão. Agora é com cada um de vocês.